Oi, gente. Vou pôr um filtrinho aqui pra gente ficar mais bonita. Sejam bem-vindos. Vou colocar aqui o nosso tema. Olá, tudo bom? Rótulos, perigos dos rótulos. Perigos dos rótulos. Oi, gente, sejam bem-vindos, vão entrando. Vou esperar o Henrique entrar também para a gente convidar ele para nossa conversa. Quero que vocês perguntem, quero que vocês participem. Ah, obrigada, Cis. Obrigadíssimo. Obrigada de vocês estarem aqui sábado de manhã, né? Se bem que tá quase na hora do almoço. Ó, o Henrique entrou. Isso foi? Cadê? Oba! Ah, tá aqui. E deu certo! Tudo bom? Tudo bom. Duas agendas apertadíssimas, né, Henrique? Ah, meu Deus, nem me fale. Esse último semestre da faculdade tá me deixando doido. Bom que tá acabando, né? Graças a Deus, graças a Deus. Vai dar tudo Ah, que certo. bom. Henrique se apresenta para quem não te segue ainda. Ah, Para tá quem não te certo. conhece, deve seguir, gente, porque é muita informação. Não é só dica, é informação de verdade, é Ah, conteúdo, é muito obrigado. bacana. Obrigado, obrigado. Bom, eu sou o Henrique, né? Henrique Altran. Eu tô falando de Fortaleza. Você tá onde, Vivian? Hoje eu estou em Balneário Camboriú. Eu Oh, geralmente fico em Joinville, fico maravilha. aqui em Santa Catarina. Bom Em Fortaleza aí demais. tem a doutora Etienne, que é uma linda, uma amiga minha que tem uma clínica maravilhosa. Ah, que legal, Muito que legal. Não gostoso aí. conheço, não conheço ela. Que legal. Ah, não, depois eu vou Depois tentar fazer manda. a ponte. Isso, por favor, manda o Instagram dela depois, que legal. Sim, Eu doutora tô Etienne é aqui, fantástica. eu tô aqui em Fortaleza, sou acadêmico de nutrição, né, pra galera que não me conhece. Eu tô no último semestre de nutrição, né? Eu comecei a minha carreira voltado mais para essa questão da alimentação em 1995, né? Eu não sou, já sou meio velhinho, né? Tenho 46 anos de idade. Na realidade foi assim, eu comecei como biólogo, né? Minha primeira formação é biologia, apesar de eu nunca ter concluído. Cheguei bem pertinho de concluir, mas eu comecei a dar aula muito cedo, Vivian. Eu comecei a dar aula com 17 anos. Ah, por isso que E você é tão didático. ah, Gente, obrigado. os posts são super didáticos, os stories também. Muito Obrigado. bom. Aí eu comecei a dar aula muito cedo, né? E quando foi em 95, eu acabei me tornando representante de uma empresa de produtos de suplementos nutricionais, né? E foi exatamente a partir daí que eu comecei essa minha paixão por nutrição. Na época, ainda muito aquela coisa tradicional, né? Aquela coisa de contagem calórica, substituto de refeição, aquela coisa que a gente já conhece, né? Quando foi em 2007 foi quando eu acabei conhecendo a low carb, né? Um amigo meu, também biólogo, que mora em Natal, ele postou um stories, né, com um podcast da Tribo Forte, o extinto podcast da Tribo Forte. Aí eu comecei a escutar e aí a coisa mudou completamente a minha vida, né? Porque a partir do momento que eu comecei a escutar o Tribo Forte, eu comecei a entender um pouco mais essa questão dos estudos científicos, essa coisa toda, porque na biologia, Vivian, todo estudo científico é um ensaio clínico randomizado ou uma análise ambiental. Né? Porque na biologia você usa o quê? Você usa cultura de células, você usa ratinhos. Então é muito fácil você Exatamente. fazer ensaios. Né? Você divide grupo controle e grupo experimental de forma muito fácil. Quando a gente vem para a nutrição, aí a coisa muda de figura. E eu, durante esse período todo, né, quer dizer, de 95 até 2017, 22 anos, eu achava que nutrição seguia o mesmo padrão. Então não tinha noção do que era um estudo epidemiológico, do que era um ensaio em ratos, do que era um ensaio clínico randomizado. Eu não tinha o discernimento de entender e de analisar um estudo como ele deveria ser. Então eu acreditava nessas baboseiras como essa que saiu na Veja agora, nessa semana, dizendo que dieta cetogênica faz mal e que causa danos à saúde, né? Quando eu comecei a escutar o Sim. Tribo Forte, eu comecei a estudar um pouco mais, né? Comecei a aprofundar os meus estudos. E foi aí que eu comecei a ver que eu estava muito errado, né? 2017 eu estava saindo de um período de 2 anos como vegetariano,
né? Então eu tive esse período também na minha vida, caí na propaganda vegana e tudo mais. Na época, meu irmão Sim. tinha se tornado vegano e me convenceu a me tornar vegetariano. Eu sempre acreditei que a proteína animal ela era necessária, mas que eu achava que a carne causava mal, né? Foi aí que eu comecei a me tornei vegetariano por conta disso. Nessa época, então, eu vinha saindo desse vegetarianismo, eu estava 10 quilos acima do meu peso, do que eu tenho hoje, né? Eu nunca fui Que é muito muito gordo, comum nos vegetarianos, né? Um ganho de muito peso comum. Eu acentuado, doenças ganhei, autoimunes, aham, diabetes. exatamente, eu ganhei peso, eu não fiquei diabético, não tive, graças a Deus, não desenvolvi nenhuma doença autoimune, mas eu ganhei 10 quilos, né? Então isso para mim não estava legal, as roupas. E assim, quando você ganha 10 quilos e você sempre foi magro, né? Então de roupa todo mundo olhava e achava que eu estava mais forte. Então isso para mim era legal, né? Porque eu sempre Sim. tive falta de peso. Mas quando você botava o calção de banho, começava, sabe, o calção dava aquela apertadinha e começa a sair aquelas gordurinhas, você diz, cara, não tá legal isso aqui, né? E foi quando eu conheci então a low carb, comecei a estudar um pouco mais, conheci o blog do Dr. Souto, né? E aí comecei a faculdade de nutrição em 2018, né? E eu costumo dizer lá aqui nos meus stories e tal, eu costumo dizer que eu tenho que responder errado para poder tirar 10 na prova, né? Porque infelizmente a faculdade de nutrição Uma ela das é primeiras dessa pessoas forma. que me falou isso foi o Dr. Lair Ribeiro. Ele falou, Vivi, porque na época eu fui fazer nutrologia bem logo depois que eu me formei, né? Eu falei, doutor Lair, o que, que eu faço? Ele, é bem fácil, ver qual que é a resposta mais que você menos concorda e mais. Infelizmente é isso mesmo. É isso mesmo. É isso mesmo. Então eu estou acostumado a escutar na faculdade que carne vermelha causa câncer, que carne vermelha é inflamatória, que beterraba é fonte de ferro, Que né? E gordura é do que capeta. gordura é isso, que gordura saturada causa muito mal e que vai te matar do coração. Então isso eu estou acostumado a escutar esse tipo de coisa na faculdade, né? E assim, eu procuro ser uma pessoa bem low profile. Nunca, não era assim sempre, tá? Não era uma pessoa que sempre fui assim, não. Mas a partir do momento que eu comecei a me engajar em discussões e ver que era tipo como se eu estivesse malhando em ferro frio, né? Eu estava só atraindo uma atenção desnecessária para mim, né? Porque aí quando você, porque eu fui professor, então por ser professor eu sei que quando você tem aquele aluno que acaba levantando Questiona. discussões, que questiona e tudo mais, você já olha para ele, você já analisa a prova dele com mais detalhe, você já, sabe, você é um pouco mais minucioso. Eu disse, quer saber? Eu não vou fazer isso comigo não, porque daqui a pouco eu vou estar tendo que fazer uma super prova, dedicar muito tempo, essa coisa toda, e eu só quero meu título, eu só quero meu CRN para poder fazer meu trabalho da maneira como eu acredito e da maneira como eu vejo na ciência, né? Então aí É, eu comecei a diminuir um pouco a minha bola, não me envolvo mais em discussões e deixo as coisas fluírem um pouco mais do jeito que, no ritmo normal. Eu passei a seguir aquele ditado que diz de cócoras com sapos, né? Então eu tô lá de cócora, todo mundo falando a mesma língua e eu tô mais e ou tá menos tudo assim, ok. né? É isso. Tem hora que faz parte, né? A gente tem que trabalhar da forma como a gente acredita, né? E aos poucos, no que a gente pode realmente mostrando isso. Uhum. Então, eu também percebi ao longo da vida que realmente tem muita coisa que não dá para bater de frente, que tem muita coisa que a gente aprende, Sim, né? sim, sim, claro. Mesmo com as questões que a gente não concorda, com coisas que não, talvez não sejam bem assim, mas é muito importante para a gente também questionar outras coisas, para a gente ir atrás de aprender formas diferentes, Sim, sim. né? Na empresa que eu trabalhava antes, né, de suplementos nutricionais, a gente tinha treinamentos motivacionais e tinha um cara que eu gostava muito, que é o Jim Rohn, ele já é falecido, e ele dizia uma coisa muito interessante: você sempre está aprendendo. Você pode aprender como fazer, mas você também pode aprender como não fazer, né? Então você Exatamente. acaba vendo essas coisas na faculdade. Então, assim, eu sou sempre aberto ao aprendizado, sempre aberto a conhecer coisas novas, sempre aberto a opiniões divergentes da minha, né? Porque Exatamente. eu preciso conhecer. Eu costumo dizer para minha namorada, para a Gabi, que se eu tivesse a oportunidade, eu não vou pagar para ir para uma palestra de um vegano nos Estados Unidos. Mas se viesse um vegano para cá, por exemplo, para Fortaleza, dar uma palestra, um cara muito conceituado, alguma coisa do tipo, eu iria. Eu iria porque eu quero entender o que é que se passa na cabeça, eu quero entender quais são as argumentações, não ir para criticar, mas ir aberto para entender um pouco mais esse universo, para Exatamente.
até para ter argumentos quando eu, por exemplo, estiver formado e uma pessoa vier para cá querendo se tornar vegana, eu poder explicar para ela que não é a melhor alternativa. Eu falei aqui o veganismo, mas a gente tem várias outras coisas também. Sim, sim, Né? com certeza. E até porque nessa área, né, na área de saúde, a gente está em aprendizado constante. A gente Sempre, tem novos, sempre. novos estudos de boa qualidade. A gente tem a prática clínica, que conforme você vai pegando, você vai entendendo que proteína animal é bom sim, mas talvez para uma determinada pessoa, num determinado momento, eu Sim, precise fazer uma restrição para sim. recuperar aquele intestino, para tratar uma desbiose, né? Uhum. Então, entender que não é tudo ao ferro e fogo. Nada Sim, é para sempre, sim. nem para nunca mais, Exatamente. né? Exatamente. Hoje o Vitor Sorrentino fez uma postagem sobre gordura e um dos comentários assim, as pessoas não, primeiro, elas não leem às vezes, não só os posts, mas as coisas, né, até o final. Elas já saem criticando, né? E ele colocou uma posição que eu adorei, que assim, a questão da quantidade vai fazer diferença, da pessoa no determinado momento, né? Hoje a gente tem acesso cada vez mais às questões genéticas, a gente Uhum. entende que determinado perfil vai responder melhor a uma ingesta, né, maior, por Sim, exemplo, de sim, gordura, inclusive de gordura saturada. Outras pessoas a gente realmente precisa ter cuidado, a gente precisa fazer uma sim. redução, mas não é Uhum. uma eliminação, que também são coisas Exatamente. diferentes. Exatamente. E Exatamente. aí, uma outra coisa que ele colocou, a pessoa não tem que se entupir de gordura, porque gordura faz bem. Pois é, exatamente. A pessoa não precisa ficar. Porque o que acontece muitas vezes, sabe, Vivian, é que a pessoa, a gente diz assim, gordura não faz mal. Aí a pessoa já escutou o seguinte, que eu tenho que comer muita gordura. Não, Não, e é muita, né? né? Então, tipo assim, então eu Sim, preciso é. comer meio quilo de bacon de manhã e aí Aham. colocar não sei quantos litros de azeite. Isso. E Gente, aí se a minha esposa, por exemplo, não gosta de gordura da picanha e ela partiu lá e tirou a gordura da picanha, eu vou lá e como a gordura dela também. Quer dizer, as pessoas. exata. Tem uma frase que eu gosto muito Aí do ela. do Não, pode falar. Sakamoto, que é um blogueiro do UOL, que ele diz o seguinte: falta muito amor no mundo de hoje, mas também falta muita interpretação de texto. Ai, mas Não muito. é? Muita interpretação. A gente fala uma coisa, se eu disser assim, eu não gosto de filé, aí as pessoas já vão dizer assim, por que você não gosta de carne vermelha? Como assim? Eu não gosto de filé, eu amo picanha. Então, tá entendendo? Muito. Exatamente. Hoje em dia, com a rede social, a gente tem que. Quando um post como esse que eu fiz hoje, né, em relação à questão da Veja, Da revista. eu leio, releio, leio de novo, mando para minha namorada, mando para minha mãe. Você está entendendo o que eu estou querendo dizer? O que é que você entendeu? Para saber se eu estou conseguindo passar a mensagem correta, né? Porque às vezes você escreve uma coisa, a pessoa entende outra completamente diferente, Completamente né? diferente. É, É verdade. isso é um grande problema. E aí, entrando realmente no nosso assunto, nessa questão da interpretação, Uhum, uhum. aí é que a indústria se aproveita mesmo, Exato. E se aproveita pra caramba, né? A né? gente vê cada vez mais isso. Bom, primeiro eu quero agradecer todo mundo que está aqui, vários amigos maravilhosos, André Vinícius, a Soraya. Obrigada, gente. Então, essa questão dos rótulos é um grande problema, né? Sim. Porque a gente vê muitas vezes, você vai começar a atender um maior volume de pacientes agora, principalmente na faculdade a gente acaba atendendo muito paciente do SUS, que aí às vezes também não tem tanto Uhum, poder aquisitivo, que em termos de uhum. alimentação às vezes é muito bom, porque ele tem que ir lá na feira, ele tem que comprar legume, verdura, né, que às vezes tem um custo melhor, mas as pessoas, elas querem mudar a alimentação e elas querem comprar aquele monte de suplemento, ou elas vão em loja de produto natural, ou até agora todo supermercado tem aquela parte de saudáveis, né? E eu me Uhum. divirto lá, porque várias vezes, quando eu tenho tempo, eu começo a fazer stories. Porque eu não aguento. É um negócio assim, né? Aqueles rótulos, sem açúcar. Uma vez alguém me mandou uma foto de uma banana embalada e estava escrito sem colesterol. Tinha um Sério. selinho de coração escrito sem colesterol. Falei, bom, pelo menos tá falando a verdade, mas assim, Pelo menos não é mentira, é verdade. quanto custou a banana? Quanto custa a banana mais embalada? Porque tem um. Gente, toda banana é sem colesterol. É impressionante isso, sabe, Vivi? Você falou uma coisa interessante. Seção de produtos naturais ou loja de produtos naturais. E o que menos tem nessas lojas são produtos naturais, né? Não Exatamente. é? Eu acho impressionante isso.
É naturalmente ultraprocessado. Naturalmente ultraprocessado. E essa questão que você falou aí da banana é aquela história. A gente vive num ambiente tão urbanoide, né? A gente vive num ambiente tão urbano que as pessoas elas perderam o contato com o natural. Elas perderam o contato. E a gente está observando isso cada vez mais em crianças. Né? E assim, isso é um princípio, é um problema, porque você e eu, nós ainda pegamos, né, pela nossa faixa etária, a gente ainda pegou um pouco mais essa parte natural, os nossos pais ainda tinham mais o contato. Mas os nossos filhos, por exemplo, eles nasceram na cidade, já têm uma cultura muito urbanoide. Tem um documentário que eu gosto muito, o pessoal que está assistindo a gente quiser ver depois, ele é gratuito lá no YouTube, chama Muito Além do Peso. Você já deve ter visto, se não viu, vale a pena. E lá tem uma hora que a repórter pergunta para a criança o que é isso? E ela entrega um tomate, ou não lembro agora exatamente qual é a verdura que ela entrega, e as respostas são assim, estapafúrdias, entendeu? Tipo, confundir um pimentão com tomate, confundir um pepino com alface, sabe? Quer dizer, as crianças acham que ovo vem dentro daquela caixa, sabe? Que vem da indústria. Eles não sabem que o ovo vem da galinha. Então, tem esse afastamento do natural. Eu acho que a gente vai falar sobre rótulos e eu acho que a gente tem que entender isso. A gente falou muito de que não há uma uniformidade do ponto de vista de recomendação de gordura, recomendação de carne vermelha. Pode haver períodos em que a gente tem que comer mais, que a gente tem que comer menos, isso é fato. Mas eu acho que se tem uma coisa que nós podemos uniformizar na nutrição é comida de verdade. Né? É sair de perto dos ultraprocessados. Né? Agora, qual a comida de verdade que vai ser utilizada? Se vai ser mais mediterrânea, se vai ser mais carnívora, se vai ser mais vegana, isso aí é outra história. Mas comida de verdade sempre. Eu acho que isso é que a gente tem que partir desse princípio. Ou seja, menos rótulo. Né? Se tem um recado, a gente vai falar um pouquinho sobre os perigos do rótulo, mas quanto menos rótulo tiver na nossa menos embalagem for, menos embalagem for, eu acho que é o ideal. Melhor. Né? Não, além do mais, na banana, né? Uma fruta que já vem embalada. Para quem embalar de novo, né? Não, tem muito absurdo, muito. Infelizmente, a gente está vivendo uma época que e isso se reflete, né, nos nossos pacientes, no aumento absurdo, né, do número de doenças crônicas. Tinha um post de uma amiga minha essa semana passada, eu acho, uma em cada 14 crianças em um estado americano tem diagnóstico de autismo. Nossa, uma em cada 14? Uma em cada 14. Meu Deus do céu. Na sala do meu filho, a gente tem 30 alunos. Então, seriam pelo menos 2 autistas. 2 autistas, né? E a gente sabe o quanto a neuroinflamação tem relação com a questão alimentar. Verdade. É. E isso passa diretamente pela questão da alimentação. Né? Diretamente pela questão da alimentação. E o que a gente mais observa é que essa conexão, né? Distúrbios antes raros, né? Como era o caso do autismo, como era o caso do Alzheimer, por exemplo. As doenças autoimunes até. As doenças autoimunes, né? A minha avó morreu com quase 104 anos. Ela veio manifestar Alzheimer com... Alzheimer não, ela veio manifestar o que a gente chamava de pessoa ficar caduca, né? Ficar um pouco demente, um esquecimento e tal. Com 90 e tantos anos de idade, né? E hoje a gente vê pessoas com 50. Eu tive amigos eu tenho um amigo que a esposa dele começou com 50 anos de idade, acabou falecendo com 60, completamente sem lembrar mais de nada, sem lembrar das pessoas. Quer dizer, por que essas doenças estão acontecendo mais cedo? Por que a gente tem tantas pessoas na casa dos 30 anos com problemas de câncer? Né? Que tá uma coisa, assim, eu não sei se você percebe isso na sua prática clínica, mas assim, uma observação muito empírica, né? Não é um estudo, mas assim, eu tenho várias pessoas que estão aparecendo, câncer de mama, linfoma, então pelo menos, de cabeça aqui, eu me lembro de pelo menos 5 pessoas no meu círculo de amizade próximo que manifestaram isso. Então você fica, por que isso está acontecendo tanto? É claro que a gente pode dizer, é seguro dizer que a gente tem mais ondas eletromagnéticas trafegando, a gente tem Wi-Fi, a gente tem onda de celular, a gente tem luminosidade, a gente tem as pessoas... Alteração completa do ciclo circadiano, né? Alteração do ciclo... Tem uma cachorrada latindo agora que meu marido chegou, os cachorros ficam enlouquecidos.
É, Alegria do bichinho. é a recepção, é a recepção, é a recepção. Pronto, pronto, bebês. Pronto, pronto. Né? Deu. Aqui, Magu. Vê. Pronto, pronto. É, manda um abraço para Não, com Marcela. certeza. Ah, pode deixar. Com certeza, essa questão toda de intoxicação geral, né? Uhum, A quantidade de uhum. metais pesados que a gente é exposto atualmente, de xenobióticos, então essa que Exatamente, faz exatamente. uma modulação hormonal ruim, né? O André está aqui, o André Vinícius, que é especialista em endometriose e SOP. Síndrome do ovário policístico e endometriose está parecendo... Eu já escutei paciente falar que o médico falou para ela que era normal. Pois é. Porque as pessoas confundem normal com comum. Isso, exatamente, exatamente. Aí As pessoas confundem isso voltamos aí. à interpretação de texto, né? Normal é uma coisa, gente. Eu fiz um Comum é post uma sobre coisa isso que... algum tempo atrás, né? As pessoas É, acham normal, com 50 anos de idade, estar tomando não sei quantos medicamentos, acham isso. normal estar acima do peso, e não é normal. Isso pode ser comum, pode ser frequente de você ver, mas isso não significa que é normal. Olha o Lídio Nódulos aí. de tireoide, alteração Isso, de nódulo de tireoide, anticorpos. alteração de Não, anticorpos, isso aí doenças fica tranquilo que autoimunes. isso é normal. Não, isso é normal, depois dos 40 acontece. Não é normal. Não é normal. Tá entendendo? Não é. A gente não tinha, quando a gente observa as civilizações primitivas que vivem ainda hoje, né, cuja alimentação é principalmente comida de verdade, né, e esse, inclusive, é o tema do meu TCC, a gente não observa essas doenças crônicas. A gente não observa obesidade, a gente não observa diabetes, a gente não observa, observa câncer, mas com uma frequência muito reduzida. Os indivíduos, a gente vai analisar as artérias dos indivíduos, e os caras não têm aterosclerose. Eu tenho uma plaquinha se formando 80 anos de idade, o cara não tem comparação. Tá Não sei entendendo? se Aí você já você, viu um estudo sobre a parte odontológica dos homens pré-históricos. eu já vi alguma coisa. Eles não tinham mordida cruzada, eles não tinham a alteração de formação de mandíbula. O padrão alimentar interfere Uhum. diretamente na Interfere formação da diretamente. dentição. Sim, sim, E a dentição, gente, interfere diretamente no desenvolvimento neurológico, sim. Interfere na respiração, na diminui respiração. a oxigenação, diminui o desenvolvimento neurológico, né? Tem os trabalhos do Weston Price que são muito bons, mas não precisa a gente ir muito longe, né? A gente quando tem uma alimentação de mais que é processada fora do corpo, eu vivo dizendo isso para todo mundo. Quando você pega, por exemplo, uma alimentação que é muito rica em farináceos, né? Que tem um estudo que eu acho fantástico, eu gosto muito desse material. É um estudo que foi feito em ratos, mas que é muito interessante. Eles pegaram dois grupos de ratos, um grupo usou a ração normal, que já é um processado, mas usou ração que o ratinho tem que mastigar, né? Que é aquelas bolotinhas que eles chamam de pellets, Pedacinhos. e o outro grupo pegou essa ração e transformou numa farinha, né? É a mesma ração, mesma composição. O grupo que comeu a ração normal mantinha as atividades normais, não engordou, conseguia parar de comer. O grupo que comeu a ração liquidificada, a ração pulverizada, né, tinha dificuldade de parar de comer, desenvolveu obesidade, desenvolveu diabetes com a mesma ração. Tá entendendo? No nosso caso, é o quê? É você pegar a mandioca e a farinha de mandioca, né? É você pegar a fruta e o suco da Virar o fruta. suco. Nós não estamos preparados para isso. Né? Eu costumo Não. dizer, o meu intestino está preparado para receber o que o meu dente mastigou. Ele não está preparado para receber o que o liquidificador mastigou, entre aspas. Né? Exatamente. E isso aí causa uma fonte de muitos problemas. E aí você deu um ponto importante, que é essa questão da formação da arcada dentária. Né? Uhum. A gente sai do leite materno, a gente, quando toma leite materno, ainda tem essa, né? Ainda tem essa, porque você tem aí a questão do movimento de sugar, que é próprio, que tem um estímulo específico e que traz um resultado específico. Aí a criança sai do leite materno e quando entra na introdução alimentar, o que é que acontece? Ela, ao invés de ir para a carne, para os vegetais não muito cozidos, ela vai para a papa. Aí começa o problema, né? Porque ela era para começar a mastigar, começar a exercitar tudo isso, a arcada dentária começa a se abrir e ela não abre. E aí a criança, o que a gente vê hoje? Uma quantidade enorme de criança precisando de aparelho ortodôntico.
Com 8, né? 9 Com anos. isso, eu usei aparelho ortodôntico na minha infância e adolescência, tá entendendo? Então, isso aí é realmente uma coisa que a gente tem que ver. E tudo isso passa pela comida de verdade, tudo isso passa por evitar rótulos, né? Exatamente. Então, aproveitando aí, explica um pouquinho para o pessoal o que que a gente considera comida de verdade, Henrique. Pronto. Então, de acordo com a classificação que a gente tem, que é chamada classificação nova, né, que é a classificação onde foi criada pelos brasileiros, que está no nosso Guia Alimentar Brasileiro, né, o Guia Alimentar Brasileiro, que É inclusive uma briga. sofreu, né, que é uma briga grande dentro da questão nutricional, porque o Guia Alimentar Brasileiro é interessante, ele não tem nenhuma, nenhum padrão de percentual. Enquanto você aprende, a gente aprende na faculdade 50% de carboidrato, menos de 12, 15% de proteína, pouca gordura saturada. O Guia de Alimentação Brasileiro não traz percentuais. Ele traz uma classificação no que diz respeito ao tipo de alimentação. Então, nós temos os produtos in natura, que são aqueles produtos que não são processados, que aí entram as frutas, entram as carnes, entram os peixes. Nós temos os produtos processados, que aí entraria, ou minimamente processados, que entraria o iogurte, que entraria o queijo, né? E aí nós temos os ultraprocessados. Eu estou simplificando aqui a classificação. Os Sim, ultraprocessados seriam o quê? Os biscoitos recheados, são aqueles onde eu não tenho, não tenho um só ingrediente. Porque, por exemplo, queijo. Qual é o ingrediente que você tem no queijo? É o queijo, é o leite fermentado. Mas quando você passa para um biscoito recheado, aí você tem a farinha, você tem o açúcar, você tem o leite, você tem vários ingredientes que formam aquele ultraprocessado. Essa é a principal diferença. Então, o que, é que seria a exatamente. comida de verdade? Comida de verdade seriam os alimentos in natura e alguns dos alimentos que são processados, como é o caso do queijo, como é o caso do iogurte, como é o caso desses alimentos que podem ter uma origem e sofrer um certo processamento. Mas Isso. E aí, basicamente lembrando, por exemplo, queijo e creme de queijo são duas coisas bem são duas coisas diferentes. diferentes, né? E aí a gente entra nessas pegadinhas, tá entendendo, viu? Porque, por exemplo, catupiry. Vou pegar aqui o catupiry, né? Catupiry é um tipo de queijo, certo? Mas aí você chega no supermercado e você tem uma bisnaga, né? Escrito lá catupiry, que você vai olhar no rótulo, tem lá ingredientes. Aí tem queijo, fermento lácteo e tudo mais. Tem leite, fermento lácteo e tudo mais. Beleza. Você tem uma outra bisnaga do lado, por Tipo, metade ou um terço do preço. Aí você tem escrito bem pequenininho, creme, tipo catupiry desse tamanho, bem é, grandão, né? E aí o cara olha e diz assim, porra, esse aqui custa 30, 50 reais, esse aqui custa 10, 12. Eu vou comprar o de 12. Ele nem olha o rótulo. Aí quando você chega em casa, que você por acaso vai olhar, aí você tem lá, não é queijo que tem ali. É um creme, como é que eles chamam? Um creme culinário, né? Que na lácteo. realidade, creme lácteo, que na realidade tem muito pouco leite ali, tem muito pouco fermento, tem praticamente nada, tem muita gordura trans, óleo vegetal, tá entendendo? Ou seja, você deixou de comprar um Amido, alimento amido, amido modificado. amido modificado, goma xantana, você deixou de comprar um produto que era minimamente processado para comprar um produto ultraprocessado, porque estava mais barato. Então é comum a gente ver esse tipo de estratégia da indústria para vender um produto que não corresponde à realidade. É o caso, por exemplo, uma vez eu comprei comprei não, eu vi no supermercado uma manteiga, né? Eu sou fã de manteiga, né, adoro manteiga. E eu vi no supermercado uma manteiga e ela estava do lado, assim, e tinha várias manteigas a 25, 26, 30 reais, e essa estava por 14. Quando eu vejo esse tipo de promoção, eu sigo sempre aquele ditado, quando a esmola é demais, o cego desconfia. Então eu vou analisar, porque eu Isso. não vou deixar, certo? Então essa é a dica para o pessoal que está escutando a gente. Não acredite em fornecedor de produtos industrializados, mesmo que seja minimamente processado, como é o caso da manteiga, não acredite que ele está sendo bom no preço. Tem alguma pegadinha, certo? Então não acha que existe indústria boazinha. Não. Se ela baixou demais o preço, ou o produto está próximo da data de vencimento, ou aquele produto não é exatamente o que ele está dizendo no rótulo. É, Né?
Então, no caso dessa manteiga, por exemplo, ela era uma manteiga feita com palma, com óleo de palma, que nem é tão ruim, é um óleo vegetal, mas é rico em gordura É, saturada. Não é tão ruim quanto, por exemplo, uma margarina. Mas assim, sim. o problema é que você vai encontrar manteiga bem grande lá em cima, desse tamanho, não? E embaixo, bem pequenininho, você vai ter lá de palma. Então, são essas coisas que a gente tem que ficar atento. E assim, é uma outra coisa que eu gosto sempre de falar. A gente tem que partir do pressuposto de que a legislação está sendo obedecida, né? Infelizmente, a gente tem que partir desse Tanto que teve até uma mudança, né, naquela questão, que teve uma polêmica grande com a questão dos sucos, né? Sim, Que sim, era suco, mas na verdade sim. não era suco, tem uma Exato. legislação para Tem uma isso, legislação para isso, né? Então, a gente né? tem que partir do princípio de que a legislação está sendo obedecida. Então, tem alguns critérios da legislação que a pessoa pode dizer assim, mas Henrique, como é que eu sei que aquele fabricante está obedecendo a legislação? Essa parte está fora do meu controle, né? Eu não tenho como controlar. Eu não sou fiscal, eu não fiz análise bromatológica daquele produto. Então, não tem como eu controlar. O que eu posso controlar é aprender a analisar o rótulo para levar o melhor produto para casa, ou o produto menos ruim para casa. Isso eu posso controlar. Então, aí já é uma dica mais de vida. Não adianta que não tem remédio, remediado está. Eu não posso controlar a rotulagem, mas eu posso controlar a minha escolha. Então, eu vou focar naquilo que eu posso controlar, aprendendo a mexer com isso, né? E os rótulos, assim, a gente nunca para de aprender novas estratégias que a indústria coloca nos rótulos, né? Que coloca para poder, literalmente, para que você leve gato por lebre, né? Então, a primeira dica que eu dou sempre é: não acredite na parte da frente do rótulo. É isso mesmo. Não acredite. Essa parte da frente do rótulo, ela foi desenvolvida para chamar sua atenção, para ser bonita e para você comprar. A parte É isso mesmo. importante do rótulo, ela está atrás. Ela está Aquelas escondida. letrinhas Aquelas letrinhas bem pequenininhas, pequenininhas. exatamente. Ela está escondida por ali e é lá que você deve colocar a sua atenção, né? Então, Você já fez uns posts bem legais sobre essa questão de não ter açúcar. aí lá nessa parte de trás, a gente pode incluir, falar sobre isso aí. Você tem, então, a lista de ingredientes e você tem a tabela nutricional, tá? Isso tudo que eu estou falando agora vai sofrer algumas modificações. Por exemplo, você falou as letrinhas bem pequenininhas. Isso é uma coisa que vai mudar. É uma coisa positiva que vai acontecer. As embalagens, elas vão ser obrigadas a utilizar um tipo gráfico adequado para a leitura, né? Então, por exemplo, embalagem de iogurte é um caos para você ver, porque a letra é muito pequena, o troço tá ao redor da tampa, assim, circular, então você tem que ir lendo e virando, assim, E vira... para enxergar já é um problema. Eu Então, pareço uma doida no supermercado. exatamente. Então, isso aí é uma coisa que vai mudar, acho que até 2024, todas as empresas vão ter que se adequar a isso aí, né? Mas, basicamente, você tem esses dois pontos que você deve olhar. A lista de ingredientes e a tabela nutricional. Então, na lista de ingredientes, você tem que entender o quê? Você tem que entender que os ingredientes estão em ordem decrescente de quantidade. Então, o primeiro ingrediente é aquele que existe em maior quantidade. Então, assim, por regra geral, você já deve fugir quando o primeiro ingrediente não é o ingrediente, não é como deveria ser. Por exemplo, você vai lá comprar um sorvete. Você vai comprar um sorvete. Aí o primeiro ingrediente é açúcar. Vamos lá. Isso Sorvete não acontece deveria. muito com chocolate também. E Sim. até o paciente fala, doutora, mas estou comendo chocolate 70%. E E o quando primeiro você ingrediente é vai açúcar. ver, Como o assim? primeiro ingrediente é açúcar. É. O primeiro ingrediente do chocolate deve ser o quê? O chocolate que é bom. Deve ser cacau, ou extrato de cacau, ou massa de cacau, né? Não deve ser açúcar, né? O primeiro ingrediente sei lá, do iogurte não deve ser açúcar, né? Deve ser leite, né? Então, isso aí são coisas que a gente vai pegando a manha, né? A gente vai É entendendo um isso. pouco mais, entendendo que se o produto é um chocolate, ele deve ter como primeiro ingrediente a base do chocolate que é cacau. Se o produto é iogurte, ele deve ter como primeiro ingrediente a base do produto que é leite, né? Então são coisas que a gente deve. Se o produto é manteiga, a gente deve ter lá como primeiro ingrediente leite. Não deve ser óleo vegetal, óleo de palma, nada disso, né? Então são coisas que a gente vai pegando na prática. E aí,
dentro desse quesito, as estratégias da indústria, elas mudam bastante. Primeiro, você tem aí, nessa questão da lista de ingredientes, você tem o uso de nomenclaturas diferentes por Isso confunde origem muito. diferente. Isso confunde demais, né? Então, por exemplo, estratégia que todo fabricante de iogurte usa para adoçar o iogurte e dizer que não tem açúcar. Ela usa suco de maçã. Toda fabricante faz isso. Não tem nenhuma fabricante que não faça. Até as fabricantes que têm versões saudáveis têm as versões não saudáveis que vão usar suco de maçã. O suco de maçã, ele tá ali para dizer assim, você vai ver lá, sem açúcar na parte da frente do rótulo para vender. Bem pequenininho você vai ver assim, com exceção Adoçado do... com... Não, você nem vê o adoçado, você vê assim, com exceção do açúcar naturalmente encontrado nos ingredientes da fórmula. E Isso. aí você não tem açúcar. Realmente você vai lá na lista de ingredientes, não tem açúcar, mas tem suco de maçã. E suco de maçã é, sei lá, é água com açúcar. Né? Eles usam Sim, exatamente para adoçar. Né? sim. Então essa é uma artimanha. Outra artimanha que você vai encontrar é dividir em açúcares diferentes. Então você vai encontrar Muito. muito comum. Barra de cereal você tem isso. Né? Meu Então Deus. você vai encontrar sacarose, que é o açúcar de mesa normal, mas você vai encontrar também destrose, você vai encontrar também açúcar invertido, você vai encontrar também mel, tudo na mesma fórmula. Xarope de glicose. Xarope de glicose. E aí o que acontece? Tudo isso é açúcar. Se eu colocasse só sacarose, não ia alterar o sabor da barra. Ia ser a mesma coisa. Só que a sacarose ia lá para o começo da lista de ingredientes. Como eu dividi em vários açúcares diferentes, os ingredientes são diluídos. Né? Então, ao invés de aparecer lá o primeiro ingrediente açúcar, vai aparecer o primeiro ingrediente proteína. Mas eu tenho tantas fontes diferentes de açúcar, e aí eu tenho que ir Se lá na você tabela soma, nutricional, quando tem, você soma... tem isso de proteína para Exato, isso de açúcar. exatamente. Aí é onde você tem que cruzar a informação da tabela nutricional com a lista de ingredientes. Tá entendendo? E o ruim, sabe, Vivian, é que esse tipo de conhecimento ele não está Com facilidade. disponível com facilidade. Né? Então, a gente faz um trabalho legal pelo Instagram, mas mesmo assim, a nossa atuação, né, a nossa penetração não é uma penetração tão grande. Né? Outra coisa que eu já vi em rótulo e que eu passei a desconfiar é quando você pega, por exemplo, os macronutrientes, né? Os nutrientes que são ingeridos em grandes quantidades, que são as proteínas, os carboidratos e as gorduras, né? São que chamamos de macronutrientes, que são os ingredientes que possuem, são os nutrientes que possuem calorias. Né? 1 grama de proteína tem 4 calorias, 1 grama de carboidrato tem 4 calorias, 1 grama de gordura tem 9 calorias. Então, se você pegar uma tabela nutricional, onde você tem, por exemplo, 10 gramas de proteína, 10 gramas de carboidrato e 10 gramas de gordura, vamos pessoal que está assistindo a gente, vamos fazer uma continha rápida. 10 gramas de carboidrato são 40 calorias. 10 gramas de gordura são 90 calorias. 10 gramas de proteína são 40 calorias. Então, o total de calorias da porção desse produto deve ser o quê? 40 mais 90, 130, mais 40, 170 calorias. Né? Então, ninguém faz essa conta. Mas eu fui uma vez para uma sorveteria e pedi a tabela nutricional do sorvete diet. E aí o cara me trouxe a tabela nutricional bonitinha e na soma de calórica não era compatível com o que eu tinha de macronutrientes. Quando eu não tenho essa compatibilidade, isso me diz o quê? Ou o cara errou o cálculo, muito difícil ele ter errado esse cálculo, porque não é um cálculo difícil, né? Não é física termonuclear, né? Ou então o cara agiu de má fé. Tá entendendo? Então, nessa sorveteria, quando eu vou tomar sorvete, a sorveteria é uma das melhores sorveterias da minha cidade, tá? Não vou citar nome, óbvio. Mas, quando eu vou tomar sorvete lá, eu já sei que eu não vou confiar naquilo ali. Eu vou tomar porque o troço é gostoso. Eu não vou tomar porque eu estou pensando num sorvete diet que vai me causar menos dano, porque, infelizmente, eu não posso confiar. Né? Então, isso é uma coisa que a gente também tem que... E assim, esse conhecimento da quantidade de calorias, essa coisa toda, fica difícil. Entendeu? Fica difícil porque a maioria das pessoas não vai fazer essa conta. Não. Né? Confia na tabela nutricional. Imagina o tempo que você tem que ter no supermercado para conseguir fazer isso. Exato. Então, por isso aquilo que a gente falou no começo, né, Vivian? Priorizar a comida de verdade. Você não precisa fazer essa conta quando você compra carne.
Você não precisa fazer essa conta quando você compra peixe, quando você compra pimentão, quando você compra tomate, quando você compra Ovo, alface, legumes, ovo, legumes e verduras. verduras. Você não precisa fazer essa conta. Tá entendendo? A É, conta é exatamente. outra, né? Mas especificamente isso aí é importante a gente frisar para o pessoal. Então, esses ingredientes, né? O açúcar, por exemplo. O açúcar é talvez o ingrediente que tem mais nomes O Marcelo colocou um outro diferentes. aqui bem comum, maltodextrina. Maltodextrina. Nos Uhum. diets ela é usada assim de quilo. Às vezes é o E primeiro ela, ingrediente. o primeiro ingrediente, e ela não é considerada para a Anvisa açúcar. Para a Anvisa só são considerados açúcares os disacarídeos, que são o quê? É a sacarose, é a lactose, são considerados açúcares. Ou monossacarídeos, né, como a glicose ou a frutose. Mas a maltodextrina é um polissacarídeo, é um carboidrato grande, né? Longo. E aí ele não tem sabor doce. A maltodextrina, Vivian, ela é tão safada de um jeito que se eu pegar um copo com água, dissolver maltodextrina aqui dentro, ela nem altera o sabor e nem altera a cor. Tem um livro que eu li recentemente do Michael É, Moss, o mesmo cara que escreveu Gordura, Açúcar e Sal, né, que é um livro sim. muito bom. Ele escreveu um agora que é hooked, que seria viciado, seria fisgado, a tradução do livro dele. Eu não sei se tem tradução já para o português, não. E aí eu estava lendo, e ele estava falando que foi feito um estudo exatamente com a maltodextrina, colocando água com e sem maltodextrina para as pessoas dizerem se tinha alteração de O sabor, que qual que era a era? água, o que é que era. As pessoas não acertavam. Quer dizer, a pessoa está bebendo água com maltodextrina, aquela maltodextrina vai entrar, vai ser absorvida na forma de açúcar, vai ter um reflexo no centro da recompensa, a pessoa não vai nem perceber sensorialmente que está usando Vai ter um pico insulinêmico vai ter um gigante. pico insulinêmico, um pico glicêmico, e a pessoa não vai perceber. Ela vai estar tomando água. Tá entendendo? Então, quer dizer, é muito comum você ver a maltodextrina sendo adicionada em água de coco, em iogurtes. Para quê? Para que a pessoa possa ter a vontade de consumir mais. A Né? sensação, o vício, né? O É. vício. É exatamente isso. Né? Então, essas coisas são muito complicadas, elas vão além do rótulo. Né? Elas vão muito Sim. além do rótulo, infelizmente. Assim, a gente tenta ensinar o pessoal a destrinchar o rótulo e tudo mais, mas seria muito mais prático se as pessoas simplesmente pegassem a comida de verdade. Né? É. Priorizassem Alguém isso aí. colocou aqui que foi olhar o leite fermentado, o que tinha de ingrediente, jogou fora. Isso aí. Exato, é isso aí. Quer leite fermentado? Faz kefir, gente. Eu não Não, é sou porque fã tem de leite, mas lactobacilos. O que é, menos tem no leite é fermentado é lactobacilos. lactobacilos. Não tem nada de lactobacilos, tem muito açúcar, né? Muito Impressionante. açúcar. É. Então, tem que ser um exercício diário, né? Eu tava, por exemplo, esses dias no supermercado, eu fui tentar comprar um bacon, e eu ri, eu não sabia se eu ria ou se eu chorava, né? Porque tinha leite, glúten. Eu falei, onde é que coloca leite e glúten no pedaço de bacon? Porque não era nem um bacon picadinho. Não, era um tolete de bacon. Eu não consigo entender. Pois é. Como é que vem onde é que entra, né? Mas são essas adições que a indústria faz para porque tem muita coisa que é feito, sabe, Vivian, que é feito pela indústria com o objetivo de fazer aquilo durar mais tempo, para ter um tempo de O próprio prateleira realçador de maior, sabor, o né? Ele realçador de funciona como um sabor. realçador de sabor. Exato. Né? Então, por exemplo, você não vai ver, você não vai sentir, por exemplo, você comprar um achocolatado pronto, ou até mesmo um achocolatado em pó, mas o pronto é mais característico isso. Você não vai perceber que aquele dentro tem sal. Mas tem. E Por quê? bastante. Porque o sal é um realçador de sabor. Tá É. entendendo? Então, você vai na padaria e você compra um pão. Aqui a gente chama de carioquinha. Aí eu não sei se você chama de francês, né? Pão francês, é isso. Pois é, você compra um pão francês, você come e ele tem um paladar levemente salgado, mas ali tem açúcar. Por que Sim. que é O pão de colocado forma açúcar para mais lá? ainda, né? O pão de forma mais ainda. Mais Então, ainda. são essas estratégias são colocadas como realçadores de sabor para que a coisa fique mais palatável. E a indústria não faz isso, Vivian, aleatoriamente. Elas têm laboratórios de pesquisa para gerar
esses Gente, isso não produtos. é teoria da conspiração, tá? Não, Isso é não. real. Da mesma forma que a indústria da moda, ela vai criar um novo padrão de moda. Ah, Uhum. agora a manga vai ser aberta, agora a manga vai ser 7/8. Por quê? Porque você usou 1 ano, 6 meses, sei lá, uma Muda para manga você. Exato. justinha. A gente Sim, precisa criar uma nova necessidade, né? sim, E aí, sim. então, tem que ter um outro padrão, mudou a cor. E a indústria, a mesma coisa, o carro lançou um modelo novo. Ah, agora tem um Uhum. acessório diferente. É o celular que Exatamente. tinha 2 câmeras, agora tem 3, agora tem 4. Aham. E com a indústria alimentícia é a mesma A coisa. mesma Eles precisam, coisa. né, criar A mesma coisa. coisas diferentes, artifícios diferentes para manter esse processo de adicção, né? A gente fica adicto, Aham. sim, de É. comida, fica viciado, né? E aí tem cada vez mais estratégias diferentes e para cada vez mais cedo, né? Porque quanto Uhum. antes esse vício ocorre, melhor. Tanto que agora a gente tem Exato. bolachinhas para recém-nascido, para bebês. É. Nossa Senhora. Assusta, É, com fruta. Assustador. é, é. é. Eu estava vendo, você falou num negócio muito interessante agora, o marketing ele é muito forte, né? Às vezes você vê dois produtos que têm exatamente a mesma composição, né? No caso, vamos pensar não em alimento, mas por exemplo, aparelho de barbear. Você vê um aparelho de barbear que é exatamente o mesmo do outro, mas esse daqui foi lançado na cor azul e esse daqui é na cor rosa e tem escrito lá para mulheres, alguma coisa do tipo. E aí o da Exato. cor rosa é 50% mais caro. É o mesmo aparelho. É Você está isso. entendendo? Então, o marketing é muito forte. Isso que a gente está falando aqui, para o pessoal entender, ele é muito bem descrito, tanto nesse livro, nos dois livros do Michael Moss, tanto esse Hooked, que não tem tradução ainda, quanto o Gordura, Açúcar e Sal, que já tem tradução. Então, quem quiser aprofundar nessa questão, pode ler esses livros. E a indústria, ela é muito... A Procter Gamble, né, que a gente vê só pasta de dente, não sei o quê, mas ela tem uma divisão de alimentação. A divisão Enorme. de alimentação dela investiu na década de 80 e na década de 90 milhões de dólares em um laboratório de biologia evolutiva. Por que uma empresa que fabrica alimento vai investir, ou ultraprocessado, vai investir num laboratório de biologia evolutiva? É porque ela quer estudar a evolução? Não, é porque ela quer saber o que é que nós, como seres humanos, temos a necessidade, vamos querer, mesmo inconscientemente. Né? Então, eu vou Ou dar até alguns como exemplos, criar essa necessidade. até como criar essa necessidade. Eu Né? vou dar O alguns Steve Jobs exemplos. fez isso. Sim, Essa é a filosofia sim. dele O da Steve época. Jobs, o Steve Jobs era mestre em fazer isso. Né? Exato. Em Ninguém criar aqui necessidade. tá criticando isso, porque isso é o Não, papel isso da nos faz indústria. A evoluir. indústria faz isso. Só Né? que a gente tem que Agora, poder escolher isso conscientemente. exatamente. O Steve Jobs era um cara que o pessoal que vivia ao redor dele dizia que ele tinha um campo de distorção da realidade, porque ele era tão empolgado com as coisas. Eu sou especialista em Steve Jobs, adoro o cara, né? Mas ele tem exatamente isso. Ele era tão empolgado com as coisas, ele era tão marqueteiro, né? Porque o Steve Jobs não era o gênio por trás dos produtos da Apple em termos eletrônicos. Né? Os primeiros computadores da Apple era outro Steve, que é o Steve Sim. Wozniak, né? Que começou. O Steve Jobs ele era um marqueteiro. Ele fazia você, ele vendia um copo com água para você e você tomava aquilo ali e pagava 30 vezes mais. Como hoje a gente paga 2 vezes, 3 vezes por um iPhone. Eu estou olhando aqui para você através de um iPhone que Eu também. tá apoiado no meu Mac, entendeu? Eu sou fã dos produtos da Apple, tá entendendo? Então, quer dizer, isso é uma característica da indústria, né? Tem uma certa qualidade e tudo mais, tem, mas a gente compra muito pela marca, a gente compra muito pelo glamour de ter o telefone. E no caso da indústria alimentar, o que é que eles fazem? Eles querem lhe fisgar pelaquilo que está no teu subconsciente. Então, vou te dar um exemplo, tá? Olha como isso é crítico. Nós temos tem um livro muito bom de um autor chamado Daniel Kahneman. Ele foi Prêmio Nobel de Economia. O livro chama-se Pense Rápido, Pense Devagar. Excelente esse livro, excelente. E nesse livro ele fala que nós temos dois cérebros. Um cérebro que é o mais básico, que cuida das reações rápidas, certo? Que cuida das reações que eram muito importantes no nosso passado evolutivo. Que é você ver um leão, você tem que reagir rápido. Porque você tem que fugir dali, porque Sobrevivência. senão o leão vai sobrevivência, senão o leão vai te comer.
E o outro cérebro que se desenvolveu, que é o neocórtex, que é onde você tem um pensamento, que é onde você tem um raciocínio, que é onde, se você conseguir controlar o impulso, você vai ter uma reação mais elaborada. Que é tipo assim, você tá andando, pensando como homem aqui, você tá andando no meio da rua, e de repente você vê uma mulher bonita. Aí você pensa assim, pô, essa mulher bonita daria uma excelente fêmea para me reproduzir. Mas você tem um impulso, claro que você tem, né? Mas esse impulso ele é rapidamente subjugado pelo teu neocórtex que diz, mas espera aí, ela está do lado do marido dela, eu não vivo na selva, eu estou de roupa, ela está de roupa. Então você tem toda essa construção de raciocínio que te impede de simplesmente chegar lá e reproduzir, né? Então a gente tem isso com a gente. Muito bem. Lá nessa parte mais basal, nessa parte mais emocional do nosso cérebro, existem coisas que foi feito um imprinting, né? Que foi feito uma marcação muito pesada, que são as marcações que garantem a nossa sobrevivência. E que muitas vezes a gente nem percebe. Então, eu vou dar o exemplo. O exemplo é o seguinte. Nós viemos de um período de escassez. Nós viemos de muito pouca comida. Então, quando a gente tinha acesso a alimentos em abundância, normalmente no Gente, período isso lá nas cavernas, tá? Não lá nas cavernas. Atrás, Não, lá nas cavernas. 100 mil anos, 200 mil anos, ele 1 milhão de anos atrás. Da mesma forma que o nosso meio ambiente evoluiu. Tá? O nosso corpo responde ainda como se estivesse lá atrás. Exatamente. Aí a gente tem isso marcado desde a época que a gente era primata bem menos evoluído, talvez antes do gênero Homo, a gente tem marcado períodos de abundância, são períodos que envolvem, por exemplo, primavera e verão, onde você tem muitas cores. E os frutos estão nas árvores. Então você tem verão, que é normalmente o período de colheita, né? E aí eu pergunto para você, qual é a cor de um fruto maduro? Laranja, vermelho e amarelo. Agora, na próxima vez que você que está assistindo a gente, tem 82 pessoas ao vivo aqui ao mesmo tempo, dá um pulinho no supermercado e vai ver quais são as cores dos pacotes de biscoito recheado, de salgadinho de pacote. Todos os pacotes têm tons de laranja, de vermelho e de amarelo. Isso não é ao acaso. Isso é desenhado. Vai na praça de alimentação do shopping. Qual é a cor da maioria dos rótulos? Não, das placas. Não isso não é ao acaso. Isso é pensado para que você, nesse momento, o teu cérebro reptiliano, que é o cérebro rápido, que é o cérebro que vai dar a informação, vai dizer, eu tenho que comer ali porque isso garante minha sobrevivência. É isso aí. Aí precisa de energia do neocórtex para dizer, peraí, aquilo ali não é interessante para mim, eu vou comer aqui, que é mais interessante. Né? E aí, isso tá no beabá da embalagem, né? Da atração da embalagem. E é interessante, sabe, Vivian? E o verde, o que a gente faz com tudo que é verde? Isso, não quer. É interessante. Você pega, por exemplo, um salgadinho desse de pacote, e aí tem a embalagem tradicional brilhosa. Eles tiram o brilho da embalagem, jogam uma embalagem absolutamente igual, mas fosca, e dizem que é mais saudável e cobram a mais. Porque embalagens foscas remetem a uma coisa mais natural, remetem a uma coisa menos artificial. O brilho é mais artificial. Então, tudo isso é desenvolvido. É pensado. Você pega, por exemplo, a melhor forma que tem de você viciar um animal, quando você está em laboratório, que você quer fazer experimentos com drogas, a melhor forma que você tem de viciar um animal não é você dar sempre a mesma dose de droga. É você variar a dose. Porque num dia você dá muito, no outro dia você dá nada, no outro dia você dá médio, no outro dia você dá mais um pouquinho. Porque o que acontece? Você trabalha o vício químico, mas você trabalha o efeito surpresa. Tá entendendo? Você trabalha, ele nunca sabe o que vem a seguir. Então ele fica o tempo todo, o ratinho fica o tempo todo apertando na alavanca para saber o que é que vem. E aí nós somos os brindes que vem dentro dos pacotes. O brinde que vem surpresa dentro do pacote, e não só isso. Esses salgadinhos estilo Doritos, por exemplo, Doritos Ultra Mega Picante, eles não têm o mesmo sabor entre si. Não é padrão. Tem uns mais picantes, outros menos picantes, e eles usam uma distribuição dentro do pacote para que quando você puxe, você bota na boca e você diz, cara, que negócio gostoso. Aí você bota o segundo, opa, esse aqui não estava tão picante. Opa, esse aqui estava um pouco mais doce. Cara, daqui a pouco você acaba o pacote e você diz, eu quero outro. E aí foi o pacote.
né? E aí você vai sendo vítima dessa questão. Tá entendendo? Então, é bem surreal isso, quando a gente começa a perceber A que a estudar, gente né? é manipulado, que a gente começa a estudar, é bem surreal. A gente acabou saindo um pouquinho do nosso tema dos rótulos, mas eu acho que valeu a pena a gente conversar sobre isso, né? Não. Porque... Até para entender a importância, né, de procurar o Isso, até rótulo, para de ler o entender, de rótulo. procurar o rótulo, ou de não procurar o rótulo, né? De procurar Né, melhor a ainda. comida de verdade, né? Mas tem uma outra coisa com rótulo que eu acho também muito interessante e pertinente a gente falar, Vivian, que é a questão das porções. Isso é uma coisa que a gente precisa ficar muito atento, né? Nossa, Isso é muito, muito exatamente. crítico. Que é aonde a indústria vai te enganar na tabela nutricional. Porque ela vai colocar Apenas o seguinte, 50 calorias. apenas 50 calorias. Aí você pega o chocolate é desse tamanho, né? Aquela barra tem 200 gramas. Aí você vai ver a porção são 2 quadradinhos. E realmente, em 2 quadradinhos, tem só aquilo ali e você... O melhor com isso é panetone. Panetone, pronto. Panetone! Quem corta uma fatia de chocotone, sei lá, com tipo 2 centímetros, não dá nem para cortar. É quase, você tá quase cortando uma fatia transparente, né? Para poder dar aquela porção lá. É. E chocolate é a mesma coisa, pô. Como é que você vai, Mesmo comer numa barra de chocolate? Vai comer 2 quadradinhos? Ah, fala sério, pra cima de mim? Claro que você não vai. Você vai comer, pelo menos metade da barra você vai comer. E bolacha recheada, então, que a porção são tipo 3,5. É. Não, tem umas que são 3,5. 3,5. Já vi, 3,5. 2,5. Você come 2 bolachinhas e meia. Não faz sentido. Um pacote de bolacha recheada, você não abre para comer. Você não abre para comer nem metade, você come todo, né? Então, quer dizer, essas são artimanhas muito pesadas da indústria que acabam, a gente tem que refletir sobre isso. Então, por exemplo, eu até já coloquei no meu Instagram lá, era um café proteico, uma bebida láctea com café proteico. Aí tinha lá X gramas de proteína na parte da frente do rótulo. Na parte aí da frente. Opa, esse tá bom. Você vira, realmente tem X gramas de proteína naquela garrafinha, mas tem 2x de açúcar. Né? É realmente muito complicado. Eu vi essa postagem. A gente precisa ficar muito atento a essas coisas, né? Para não ser enganado. Né? Rótulo bonito, via de regra, é rótulo que está lá para você levar um produto que não vale a pena. É isso mesmo. E essa questão agora tem muita... A indústria está vendo que as pessoas estão buscando opções mais saudáveis. Né? Exatamente. Então, elas estão tentando maquiar de qualquer forma, e para eles é extremamente lucrativo, porque aí um café desse, ele vende por um preço exorbitante, né? E aí, até muito tempo atrás, um amigo meu estava contando da briga que ele teve com a mulher, porque ela queria uma bolachinha fit, famosa. Uhum. E ele queria a bendita da bolacha recheada normal. E ela falando que era mais saudável, Ele pegou os ingredientes e a tabela nutricional. Falou, minha filha, a única coisa que tem de diferente aqui é que essa daqui tem aveia e essa daqui não tem. Eu te compro um pacote de aveia. Pronto. Exatamente. Isso é muito comum. Muito comum. As artimanhas são interessantes. Só isso. Sabe aquela bolachinha... A gente pode falar marca aqui, né? Fala marca. Nesfit. Nesfit é clássico. É essa mesmo, né? Quando você pega o pacote de bolacha Nesfit, você tem algumas características no pacote que fazem você querer aquilo ali. Por exemplo, você viu o símbolo? O símbolo é uma pessoa assim. Não, você tem certeza que você vai ficar magra igual a moça do símbolo. Exatamente, exatamente. E não tem diferença, o pacote é a mesma coisa, né? Então, e outra, que também é muito comum, com iogurte, por exemplo. Está muito em evidência agora esses iogurtes com 2 ingredientes. Né? Que são show de bola. Iogurte alguém integral aqui com colocou 2 ingredientes. Acabou de jogar fora o Activia que tinha. E aí esse iogurte com 2 ingredientes, na mesma linha, você tem lá o iogurte com 2 ingredientes, do lado você tem iogurte com cenoura e mel. Mesma embalagem, tudo bonitinho, só escrito cenoura e mel. Quando você vai ver a composição, o que menos tem é cenoura e mel, o que mais tem é açúcar. Então a gente tem que ter, né? A gente tem que ter muita atenção
quando a gente pega um produto bom de uma linha, isso não faz com que toda a linha Os seja outros. interessante, não. A gente tem que ter Exatamente. atenção a isso aí também. Então, essas são muitas minúcias, né? Não é na live de uma hora e pouco, que a gente vai É, conseguir esclarecer tudo isso. Mas é importante ficar atento sempre, né? Ficar atento sempre. E se tiver dúvida, eu não sei como é a disponibilidade da Vivo, mas se tiver dúvida, quiser mandar para mim o rótulo, manda, eu manda. respondo, eu respondo a sua dúvida fazendo um post. Entendeu? Eu canso de Isso. receber Ó, rótulo, né? Ah, Henrique, dá uma olhada nisso aqui. Aí eu pego, transformo num o post e melhor já é marco a bolacha, água pessoa. e sal, né? Porque vem escrito Ótimo. água e sal. O que não tem ali, bom, sal tem É, bastante, mas a água não tem nada. E se bolacha, água e sal fosse de verdade, o mar seria um bolachão, né? Só tem água e sal no mar, né? só tem exatamente então, assim, Pois é. não faz sentido, né? Então a gente tem que raciocinar exatamente, evitar que aquele cérebrozinho lá que reage É, atue por impulso, né? Por isso que geralmente uma das maiores dicas do nutricionista e da gente, né, médico, é não ir no mercado com fome, né? E isso. de Não vá no preferência não mercado ir com com fome. pressa, É. porque Não vá no realmente, né? mercado com fome, não vá para um aniversário, para um jantar com fome, né? Tem esse mesmo cara que eu falei que dava treinamentos motivacionais na minha outra empresa, ele tinha uma frase que dizia o seguinte: sempre coma antes de ir para o jantar. Pelo menos você não vai parecer faminto quando você chegar lá, né? E você vai É, poder fazer aquilo que é mais importante em um jantar. Porque coisa mais conversar. importante em um jantar não é comer. Coisa mais importante em um jantar é você confraternizar, você bater papo, você se socializar com as pessoas. A comida entra, claro que entra. Mas se você já foi alimentado, você não vai se acabar na comida, parecer esfomeado, parecer aquele cara, Eu, sabe? eu sempre falo isso para as minhas pacientes, para os meus pacientes, principalmente em épocas festivas ou para reuniões, que tem aquelas entradinhas. Entradinha é uma desgraça. Às vezes, mesmo assim, mesmo castanhas, porque você está ali conversando, você não está prestando atenção no que você está comendo, muito menos a quantidade que você está ingerindo. E depois É. você vai jantar, porque afinal você foi lá para jantar. Então, você já ingeriu um valor calórico que provavelmente era o que você devia ter ingerido no dia ou na semana, dependendo do que você comeu, Uhum. e ainda você vai jantar, né? É. Então, as entradinhas entram aí nos perigos dos rótulos. Isso. E aí entra também. E existe uma coisa que a gente chama de saciedade sensório específica ou saciedade por monotonia de sabor, que é o quê? É quando você come muito do mesmo alimento e ele acaba fazendo com que você não queira mais, porque você diz, não quero mais, porque é o mesmo sabor o tempo todo. Tá? O melhor exemplo para isso é o exemplo do rodízio de pizza. Você vai para o rodízio de pizza, aí começa a comer as pizzas salgadas, daqui a pouco você está por aqui, você diz assim, não aguento mais, não quero mais nenhuma pizza. Aí o garçom, nessa hora que você dá aquela respirada, o garçom passa com a pizza de chocolate. Aí parece que nasce um outro estômago do lado, né? De Eu sempre repente falei se que abre um eu tenho universo, um estômago né? acessório para doce. Exatamente. Aí começa, e você às vezes come a mesma quantidade que você comeu de pizza, mas isso é exatamente isso, essa variação de sabor. Nós somos programados para variação de sabor. A indústria sabe disso, por isso que ela varia os sabores das coisas, né, dentro do mesmo pacote e em versões diferentes, para você ter Diferentes. vontade de Isso. comer. Né? E os rodízios de massa sabem disso, né? E é por isso que você tem, num jantar, normalmente você tem diversos pratos diferentes, com sabores diferentes, para você, Temperaturas diferentes, texturas temperaturas diferentes, diferentes. texturas diferentes, tudo isso influencia na hora de você comer. Né? Um chefe, né? Um bom chefe de gastronomia, minha namorada é chefe, então, um bom chefe de gastronomia, ele faz tudo isso em um prato. Isso. Tá entendendo? Ele tem lá, você vai ter uma multitude de sabores quando você come em um prato. A França é especialista em fazer isso. Você vai comer num restaurante francês, você tem lá, no mesmo prato, você tem, né? Você fica contagiado por aquilo ali, é uma experiência maravilhosa. Mas aquela mesma perspectiva em um buffet já é um problema. Porque você vai comer demais. Você não vai parar de comer. Entendeu? Você vai rodar o buffet várias vezes e vai ficar louco de tanto comer. Então a gente tem que estar atento a isso também. Né? No final das contas, sabe, eu fico muito preocupado quando a gente começa a estudar essas coisas, a gente começa a falar essas coisas. Eu fico preocupado porque a gente acaba fazendo com que um alimento, uma coisa que deveria ser uma das coisas mais naturais da nossa Simples. vida, simples, se torne uma coisa
extremamente complexa, extremamente complicada, e outra carregada de culpa. É Se tem isso que uma eu ia coisa falar, que e às eu vezes até muito dolorosa, né? A pessoa dolorosa e fica tal. A pessoa pesada. fica pesada. E assim, não é esse o nosso objetivo, Não, tá? Não é esse o meu objetivo, né? Inclusive, com eu fiz essa certeza. semana um post sobre dieta e culpa, que eu acho que é uma coisa. Eu acho que a sociedade tem feito isso com as pessoas, porque a sociedade, sabe, Vivi, ela tem imposto muita coisa. Né? O Instagram é uma ferramenta maravilhosa para a gente divulgar conhecimento, para a gente fazer esse tipo de live e tudo mais. Mas, ao mesmo tempo, as pessoas começam a seguir blogueiros sarados, profissionais de saúde ultra mega saradões e tal, e as pessoas começam a querer aquilo para si e Uhum. começam a radicalizar, sabe? É a pessoa que é baixinha, atarracada e quer ter o corpo da Gisele Bündchen. É a pessoa É que isso. é alta, esticada e quer ter o corpo da Graciane Barbosa, que é mais baixa e mais entroncada. Então, Concordo. são padrões corporais que não são padrões normais, característicos daquela pessoa que ela quer alcançar. Assim, eu não estou querendo dizer com isso que você tem que permanecer do jeito que você está. Não, a gente está aqui. Eu acho que a gente está nesse planeta para evoluir, eu acho que a gente está nesse planeta para crescer, eu acho que a gente está aqui para aprender coisas novas, mas para que tudo isso possa surtir efeito, antes você tem que se aceitar como você é, como uma obra divina, como uma obra de Deus, eu não sei qual é a sua crença religiosa, mas como um milagre da vida. Né? Então, se você olha no espelho, você diz assim, cara, como eu me amo, como eu tô bem, Então, como... eu costumo falar muito isso para os meus pacientes. A gente não cuida do que a gente não ama. É muito Exato, difícil cuidar do que a gente não exato. gosta. Muito bom, Vivi, muito bom, muito bom. Então, se a gente olha no espelho e o tempo todo não gosta daquilo, por que eu vou cuidar? Isso. Ah, então eu vou comer qualquer coisa, eu vou dormir qualquer horário, eu não vou fazer atividade física, eu vou tomar um monte de refrigerante, não vou tomar água, Uhum. né? Porque não É. tem. Agora, quando você gosta daquela bolsa, aquele sapato, aquele cachorrinho, você. Você Nossa, cuida. aquilo Você cuida. Exatamente. né? Exatamente. Vai ser o É, melhor lugar, a melhor comida. Esses dias eu vi um post, foi seu, um repost. Eu acho que foi do Densa Nutrição, que ele fez um repost. Você come um monte de porcaria e aí passa um monte de coisa boa no cabelo. isso, exato, incrível, né? Foi ele que colocou isso aí. Você fica, pô, como assim? Né? Eu tava vendo ontem, foi ontem? Foi. Eu tô fazendo um estágio numa unidade de alimentação e tem uma televisão, né? E os caras estão almoçando e aí tá passando coisa lá e eu tava olhando aquele Gil do Vigor que fez o BBB agora entrevistando uma modelo, né? A modelo bem gordinha, bem cheinha, devia ter aí perto de uns 100 quilos. E ela tava falando exatamente isso. Ela tava falando que ela começou a se aceitar como ela era. Eu acho que a pessoa tem que se aceitar como ela é, tem que se amar como é. Mas o que a pessoa não pode é parar no tempo. Isso. Se entregar por conta Se disso, que são entregar por coisas conta disso. Ah, diferentes. eu me aceito como eu sou lindo do jeito que eu sou. Por isso eu vou comer Doritos, eu vou tomar refrigerante, eu não vou fazer exercício, porque para quê? Se eu me aceito como eu sou, não é por aí. Eu acho que Exatamente. exatamente por eu me amar que eu tenho que querer evoluir. A minha evolução não precisa ser perder 200 quilos, não precisa ser ficar com a barriga de tanquinho, não precisa nada disso. A minha evolução Exatamente. pode simplesmente melhorar a minha alimentação para ter mais energia, mais disposição e poder desempenhar a minha função de pai, por exemplo, melhor, ou minha função de marido melhor. Né? Eu acho que é por aí. Mas tudo parte do se amar, tudo parte de não ter essa culpa excessiva, de não ficar tornando uma atividade que deveria ser ao mesmo tempo prazerosa, ao mesmo tempo natural, ao mesmo tempo tranquila, uma atividade de culpa. Né? Se você conhece, se você sabe escolher melhores alimentos para você, aquela escolha ela tem que ser uma escolha que não te gere culpa. Tá entendendo? Eu estava conversando hoje com a minha namorada. A gente percebeu nesses últimos dias que ela tem uma certa intolerância ao glúten, né? Que ela fica inchada e tudo mais. E aí eu estava dizendo, amor, a partir de agora é só uma questão de você botar na balança. Né? Como assim? Será que aquele inchaço que eu sinto depois de comer glúten vale a pena perante uma situação? Bom, pode não valer pro pãozinho da esquina, mas se a gente estiver em Paris comendo croissant, porra, vale a pena. Tá entendendo? Então, são essas coisas que a gente tem Exatamente. que, né? Eu falo Porque, muito com os pacientes sobre a questão das escolhas, né? é, Essa é escolher o que vale a pena, né? Quantas vezes exatamente. tem uma vez que eu fui num hotel fazenda, era Páscoa, tinha assim a maior mesa de doce que eu acho que eu já vi na minha vida. Peguei um de cada, mas os doces eram tão ruins.
Pois é, Eu fui mordendo um, eu falei, aham, não. Eu é, brinco, não vale minha inflamação. Isso aqui vale minha exato. inflamação? Exato, eu fui no final do ano passado, eu fui para um cruzeiro com a minha família e docinhos de cruzeiro são as coisas mais lindas do mundo. É, Você fica babando só de ver. Mas quando você pega, é mesmo que você está dando uma dentada numa margarina. Não vou é isso. comer isso. Eu não vou comer É isso isso. só porque é bonito. Não, não vale a pena. Não, né? Agora, tem determinadas coisas que vale a pena. Ou determinadas ocasiões em que vale a pena você experimentar. Né? Então, eu acho que a gente tem que ter esse equilíbrio na vida, né? E sempre pensando o seguinte, sabe, Vivian? Se eu sou uma pessoa que sou doente, ou estou doente, por exemplo, eu estou diabético, eu preciso emagrecer, porque os problemas estão começando a aparecer, cara, dá uma segurada, tá É entendendo? isso. Para você ficar bom, para você ficar curado, para você poder comer com prazer sem ficar preocupado com as consequências naquele momento, né? Então, se você é diabético, tenta passar um bom período sem você comer carboidrato ou diminuir bastante o carboidrato para que você possa reverter esse diabetes. Porque esse diabetes vai reverter. Se você não tiver, né, se você não tiver realmente muito ruim, você vai conseguir reverter. E aí no dia que você conseguir reverter, de repente não vai ser um problema você comer tá em Gramado e comer um chocolate lá em Gramado, né? Você está pertinho aí, Exatamente. né? Então, eu acho que é por aí, né? Então, primeiro cuida para depois você ficar um pouco mais livre. Mas se você É. hoje não tem nenhuma doença, né? Não é porque você comeu um chocolate uma vez no mês que você precisa ficar, meu Deus do céu, eu vou morrer inflamado. Sabe? Às vezes a pessoa tem tanto sentimento ruim por conta de ter comido Que é que pior ainda. que o açúcar não ia causar problema nenhum, mas a culpa que ela sentiu foi tão ruim que foi pior, tá entendendo? Então, Gerou mais processo gerou inflamatório mais processo do que. inflamatório com a culpa e com aquele alto flagelo do que o próprio objeto da culpa, né? Então, Sim. tem que ficar muito atento a isso aí. E é o todo, né, Henrique? Não adianta, assim, a gente tem que fazer Uhum, escolhas no todo, né? Eu tenho que me exato. hidratar bem. Eu falo, tem dia que vai dar pra gente comer melhor, mas o dia que eu já sei Sim, que eu não vou conseguir comer bem, então eu vou procurar me hidratar melhor, eu vou procurar me exato, movimentar, eu vou procurar exato. dormir mais cedo, né? É um conjunto, não é só a questão alimentar, Sim, né? não O adianta conjunto. você ser. Desculpa. Não, imagina, é isso mesmo. Não adianta você ser neura da alimentação É, se o exato. resto, Eu fiz uma inclusive os seus live na. sentimentos, né? Ah, A saúde isso, era isso que eu ia emocional. falar. Era isso que eu ia falar. Eu fiz uma live com o Dr. Ivan Ramos na quarta-feira e a gente falou exatamente isso. Não adianta você ter uma alimentação ultra saudável se você é uma pessoa rígida, se você é uma pessoa inflexível, se você é uma pessoa que guarda rancor, tá entendendo? De que adianta? A gente tem que pensar sempre, ou que fala mal das outras pelas costas, né? A gente tem que pensar no todo. Né? Se eu quero ser uma pessoa saudável, eu tenho que cultivar hábitos saudáveis, eu tenho que cultivar pensamentos saudáveis, eu tenho que fazer exercício e dormir cedo. Mas eu também tenho que ter amor ao próximo, eu também tenho que cuidar da minha parte espiritual, eu tenho que manter um bom relacionamento com os meus filhos, manter um bom relacionamento com o meu cônjuge. Né? Tudo isso faz parte do ser humano integral. Não adianta você focar só num ponto. Né? Uma saúde de É verdade, né? saúde de verdade. É muito característico aquelas pessoas que procuram uma única causa. Né? É, A causa da doença autoimune é o intestino. A causa da doença autoimune é o emocional. É um conjunto de tudo. conjunto. Às Às vezes vezes o ela paciente pergunta, começa doutora, mas aí o que que eu tenho que melhorar? Eu, tudo. tudo. Exato. A resposta é essa. Um Às vezes pouquinho de cada você coisa. começa o problema lá no intestino, mas aí é a tua vida estressada que faz o problema se agravar. Né? Exatamente. Então, o Porque nosso, segredo é esse, você é o procurar. Agora, conjunto. tem que ser o conjunto, mas tem que ser. Você falou assim, o que que você tem que melhorar? O que é que eu tenho que melhorar? Tudo. Mas tem que ser tudo sem estresse. Porque se você tentar É, melhorar tudo e ficar estressado com isso, aí não adianta. exatamente. Mas muitas vezes a gente tem que entender que é que não dá, assim, às vezes o paciente quer começar pelo peso. Não dá Uhum. para a gente começar pelo peso porque tá tudo desregulado, né? E aí, se eu vou lá e vou ainda para ele vai ser uma restrição de alimentação, isso vai causar um estresse muito maior do que o resto. É verdade. Então, esse É bom verdade. senso é fundamental, né? É E eu verdade. acho que aí, mais uma vez, as embalagens, os rótulos, tudo remete a esse bem-estar, comendo isso aqui, sua vida está resolvida, ou Uhum. você merece, é, né? Esse apelo, né? A gente vê, É eu verdade. brinco que a mídia é completamente ambígua, porque eles colocam aquelas pessoas lindas, maravilhosas, fazendo propaganda de De coisas alimentos que destroem aquela beleza toda.
Exatamente. É verdade. tudo planejado para isso, para você ter aquela sensação e uma dependência, né? Eu preciso Exatamente. comer para me sentir assim de novo, eu preciso comer para me sentir assim de novo. A gente nunca pode esquecer que o foco é a venda. O foco da indústria sempre vai ser vender. Né? Por exemplo, a última da Ambev de ter colocado a Monja Coen como embaixadora da Ambev. Né? Pode parecer um contrassenso, mas você viu o burburinho que gerou? Nossa É Senhora. só o que precisava. Eu só precisava disso. Falando contra ou falando a favor, não interessa. O importante é que todo Falem de mundo mim. viu. Falem de mim. Exatamente. É isso aí. Henrique, brigadíssimo. Eu sei que você está super Oi, enrolado. O querida. povo tem que almoçar, comida de verdade, gente. Isso, isso. Tá? Muito obrada. Eu vou Eu tentar que deixar a agradeço a live salva, que oportunidade. hoje o Instagram não me tirou, que esses dias não Vai dar consegui fazer certo, vai dar certo live. salvar, vai dar certo. Vai dar certo. Vai dar certo. Tá? Adorei também o que vocês quiserem mandar de perguntas, ou para mim, ou para o Henrique. A gente responde aí para vocês com o maior prazer. Com Brigadíssimo. certeza. Com E certeza. parabéns pela graduação. Ah, obrigado, obrigado, obrigado. Vai dar tudo Tá certo. Muito bom? obrigado, Vivian, pelo convite. Manda um abraço pro Marcelo, um beijo grande para você. Pode deixar. Tchau, Tchau, tchau. tchau, gente.